Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas. Queria falar aqui, aproveitando que nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, para falar sobre um absurdo, uma violência brutal que tem se repetido muitas vezes, que tem se amplificado, infelizmente, por conta dessa que é uma cultura da misoginia. Nós acompanhamos com muita dor mesmo, com muita dor, com muito sofrimento, com muita indignação, tudo que tem acontecido recentemente. Nós vimos o caso da menina em Belo Horizonte, de apenas 12 anos, no qual o seu abusador, o seu algoz, que, em vista do que foi a decisão de 2 desembargadores do TJ de Minas Gerais, poderia manter um relacionamento com uma menina de 12 anos, coisa que não pode mais ser relativizada, graças à decisão que foi tomada agora pelo STF. E nós vimos também, acompanhamos recentemente, a perda brutal, no final do ano passado, de Tainara de Souza, que foi arrastada pelo seu ex-companheiro, e agora, mais recentemente, uma amiga de Tainara, Priscila Verson, na qual pudemos ver a brutalidade do vídeo em que foi ela tentando fugir do seu algoz, que era também um ex-companheiro, que inclusive se recusou e não se intimidou quando uma pessoa viu a violência sendo cometida contra a sua ex-companheira, que infelizmente perdeu a vida mais uma vez por essa que é uma cultura tão consolidada e infelizmente que segue sendo espalhada e propagada, principalmente, Janase, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças e adolescentes. Nós precisamos barrar essa cultura do ódio. Nós sabemos que existem uma grande gama de células Red Pills para esses jovens, nas quais eles têm acesso e são ensinados a odiar as meninas e as mulheres e a não ter a capacidade de aceitar um não como resposta e não enxergar as mulheres, sejam elas cis ou trans, como pessoas de direito, como seres humanos. Seguem sendo violentadas, mortas, tendo seus direitos negados e ainda assim, pelo poder público, muitas vezes não tem o acolhimento e a segurança, como nós sabemos que foi reduzido o recurso para a defesa das mulheres, tanto aqui no município quanto a nível de estado. Essa que é uma escolha de deixar as mulheres sem o subsídio, sem o apoio e sem o suporte, e essa cultura que segue sendo propagada, infelizmente, por conta da irresponsabilidade, muitas vezes, de pessoas que trabalham aqui conosco, de parlamentares que seguem dizendo absurdos e mentiras como que o feminismo também mata, colocando o feminismo no mesmo contraponto do machismo, quando nós sabemos que esta não é uma verdade. E é por isso, colegas, que eu protocolei aqui na nossa Câmara Municipal um PL que vai falar sobre o Programa Educacional de Enfrentamento à Misoginia Digital nas escolas. Nós sabemos como a escola tem um papel fundamental, assim como foi no caso da menina de 12 anos que estava sendo estuprada com a anuência da sua própria mãe em Minas Gerais, que se não fosse a escola ter percebido a ausência da menina, a escola é um lugar fundamental, Janaína, para que nós possamos educar os nossos meninos e crianças e também saber tanto sobre a violência sexual que é cometida contra as crianças, muitas vezes, na grande maioria das vezes, pelos seus pais, pelos seus tios, pelos seus irmãos, e é colocado aqui todo um pânico moral para dizer que o problema são mulheres como eu usarem o banheiro, quando nós sabemos que isso não oferece risco nenhum para mulher nenhuma. Então eu peço o apoio de vocês para que esse PL passe e para que nós possamos lutar em conjunto contra a misoginia e a violência contra mulheres, contra meninas e crianças que seguem sendo tão massacradas nesse país, com os números alarmantes que vêm crescendo cada dia mais sobre a violência contra as mulheres. Muito obrigada, presidente. Como ainda